E há algumas disputas internas, né? A gente percebe uma falta de liderança, apesar de haver nomes na liderança, Geraldo Alckmin, Mercadante, Glaze, e quando há muitos nomes, né, a gente vê uma dificuldade ali de estabelecer um norte. Por exemplo, aí o senador Jacques Wagner disse ontem que falta um ministro da Fazenda para destravar as negociações da PEC da transição. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou que o que está faltando é a articulação política no Senado. Ela admitiu que o novo governo falhou no início das negociações com os parlamentares, mas repetiu que a indicação de um ministro, neste momento, segundo ela, não traria um impacto para a aprovação do texto. Vamos ver. Está faltando a articulação política no Senado. Por isso que eu acho que nós travamos na PEC. A forma como foi iniciado o processo, sem falar ou sem formatar uma base mais forte de governo, não é falta de ministro. E aí, Josias, falta de ministro, falta de uma organização melhor no Senado? Qual que é a tua avaliação para essa PEC da transição ainda não ter sido definida, né? Ainda está nesse impasse aí no Congresso? Muito curiosa essa dicotomia, né, entre a Glaze e o Jacques Wagner, né? O Jacques Wagner foi escalado na última hora para destravar as negociações entre o gabinete de transição e o Congresso. E ele diz, falta um ministro da Fazenda. E a presidente do PT, que também é coordenadora política da transição, a Gleisi Hoffmann, ela diz que o que falta mesmo é articulação política no Senado. Os dois se desautorizam um ao outro, né? E o mais curioso é que ambos têm razão. Ambos têm razão. Esse time da transição, ele está cheio de craques na produção de crises, mas falta alguém capaz de desfazer as crises. No gogó, a PEC do Bolsa Família virou um bonde da gastança. Agora, na prática, o que há sobre a mesa é um pastel de vento. O texto final da proposta, uma proposta de emenda à Constituição, ainda não apareceu. O montante que o novo governo precisa para gastar é uma cifra qualquer no intervalo entre 70 bilhões e 200 bilhões de reais. O prazo da licença para gastar, que seria dada ao Lula, varia de 1 ano até a eternidade. Não há nem sinal das assinaturas necessárias à tramitação dessa proposta. Voto, então, aí nem pensar. Isso depende da blindagem do orçamento secreto, depende da boa vontade do Centrão. Então, é muito compreensível, ou era muito compreensível, que o Lula quisesse esconder os seus planos durante a campanha para não contrariar os interesses dessa frente ampla que se formou ao redor da sua candidatura. O que não se compreende, o que não dá para entender, é por que um presidente eleito demora tanto tempo para colocar vozes autorizadas na sala, para conduzir essa negociação. Estão faltando 36 dias para a posse, e o Lula continua brincando de esconde-esconde. Ele passou uma semana no Egito, passou agora outra semana em casa, se recuperando de uma intervenção médica na garganta, e a ausência de uma voz de comando fez surgir em Brasília uma infinidade de intérpretes do pensamento do rei. Tem gente negociando o terreno na Lua, lá no Congresso, em nome do Lula. Então, Diego, é hora de começar a falar sério, é hora de nomear ministros, é hora de credenciar interlocutores, é hora de colocar um projeto qualquer sobre a mesa, é hora de esclarecer o que é que o governo realmente pretende. Enquanto isso não acontece, o que tem é crise. E na crise proliferam aqueles que se servem sempre da crise para proteger os seus interesses. Nesse momento, quem está ganhando mais com essa crise é o Centrão, Diego. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, já consolidou ali a sua reeleição, o PT está chegando nessa articulação com atraso, já houve uma blindagem do orçamento secreto, para derrubar isso agora só uma decisão do Supremo. Então, chegou a hora de falar sério. E o Lula está demorando a fazer isso, Diego. Você acha que a medida mais certa a ser tomada para evitar essa dependência tão grande do Centrão seria o que exatamente, Josias? Outra maneira, uma alternativa à PEC, uma medida provisória, já que um cálculo melhor, o PT achou que seria mais fácil passar essa PEC e está vendo que não está sendo exatamente assim, o preço está alto demais. Qual que é a tua avaliação?
O que está acontecendo agora é que o PT começou a refletir sobre um conselho que foi dado no início logo depois da eleição, no início do governo de transição. O Renan Calheiros tinha sugerido que fosse abandonada essa ideia da PEC, que é uma emenda constitucional que depende de muitos votos, né? São 49 votos de senadores e 308 votos de deputados federais. Não é uma coisa simples de se obter, e isso tudo em votações que ocorrerão em 2 turnos, porque para aprovar uma emenda constitucional é preciso votar em 2 turnos. E o Renan Calheiros disse lá no início da transição que isso colocaria o Lula numa dependência extraordinária em relação ao Centrão, o que não seria adequado para um início de trabalho. E o Renan tinha sugerido que o governo novo recorresse aos créditos complementares, créditos excepcionais. Você abriria créditos para suprir as despesas iniciais, com Bolsa Família, com o eventual aumento do salário mínimo, e o resto seria administrado depois que o governo tomasse posse. Havia ali decisões anteriores do TCU autorizando essa providência, uma perspectiva de um aval também do Supremo Tribunal Federal, mas o Lula optou pelo crédito, pela PEC, pela emenda constitucional. E isso não está dando certo, ou está demorando a engrenar essa alternativa. Então, eles estão voltando a cogitar aquilo que o Renan sugeria lá no início, que seria a abertura de créditos excepcionais, créditos extraordinários para fazer frente a essas primeiras despesas. Mas o fato, Diego, concretamente, é que não há nada de definição, não há nenhuma definição. Então, você nem fez ainda uma proposta formatada, um texto final da emenda constitucional, da PEC, e já começa a cogitar outras alternativas, o que mostra o grau da barafunda a que chegou o governo de transição. Então, como dissemos no início, é hora de o Lula botar ordem nisso, nomear ministros, indicar quem é realmente que está autorizado a falar em seu nome nesse tipo de negociação, porque deputado e senador, eles vão a pretensão de todos eles é arrancar o máximo de vantagens desse governo que está se instalando. E eles não vão fechar negócio enquanto não sentirem que há do outro lado alguém que tem condições de pagar os cheques que está assinando. Então, enquanto não houver uma voz credenciada ou vozes credenciadas, essa equação não se fecha, Diego.